Deus aparece para ele e diz: é assim mesmo, Josué, eu te entendo. Continue chorando e triste no seu canto que você vai vencer. Foi assim? Mas Deus falou o quê? Deus falou o quê, pessoal? Deus falou o quê? Fogo e glória. Seja forte e o quê? Então lá de cá vai dizer seja forte, de cá vai dizer corajoso. Vamos lá? Seja e seja e seja e seja e é isso que Deus manda dizer para você que entrou aqui triste essa noite. Seja forte e corajoso, e então eu serei com você, Josué. A luta está grande, a prova está travada, o inimigo se levantou, muitos estão questionando que você, mas seja forte e corajoso, e então eu vou te dar vitória, assim diz o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus só entra numa situação para resolver. Fala para a pessoa que está ao teu lado: Deus só entra para resolver. Deus não entra para empatar. Deus não entra para consolar. Deus entra para resolver. E não adianta ficar triste. Não adianta ficar cabeça abaixo. Não adianta chorar. Fala para ele: engole o teu choro, enxuga as tuas lágrimas e levanta a cabeça. Seja forte e seja corajoso, porque Deus vai te dar vitória. Eu vou repetir para ver se alguém adora a Deus. Seja forte e corajoso, porque Deus vai te dar vitória. Quem pode levantar a mão e dar glória? O inimigo se levantou. Veio a pandemia. Cá para nós, irmãos, ainda estamos sofrendo retaliações, consequências da pandemia, sim ou não? Mas quando iniciou a pandemia foi terrível, foi ou não foi? Alguns pastores fecharam as igrejas, foram para a chácara, outros para a praia, outros ficaram dentro de casa. Eu falei assim, eu olho para a Bíblia, porque assim, aonde que a gente tem que tirar a sabiciência do que fazer? E cá para nós agora eu falei muito bonito, não foi, gente? Da onde que a gente vai saber o que fazer? Ouvir conselhos dos ímpios? Nós vamos tirar a nossa sabedoria da onde? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola. A palavra de Deus é o manual. E então, alguns pastores disseram para mim: rapaz, fecha a igreja, viaja, sai da cidade. E eu falei: não, eu vou para a Bíblia. E eu vi na Bíblia que quando os homens de Deus não sabem o que fazer, sabe o que eles fazem? Eles buscam o conselho da sabedoria. E quem tem o conselho da sabedoria para nós é quem? É Deus. Aí sabe o que eu fiz? Fui para o monte. Fiquei 3 dias no monte orando. E falei: Deus, eu quero resposta. O Senhor vai me dizer o que fazer. Deus me disse: continue com a igreja aberta. Lembra de Gideão? Falei: lembro, Senhor. Gideão foi se adequando à situação. Gideão foi malhar trigo no lagar. Então vai se moldando. Não se preocupe que eu vou guardar vocês. Aí Deus falou: lembra de Josué? Falei: lembra, Senhor. Seja forte, seja corajoso, e eu serei com vocês. E então eu fui buscar o quê? A proteção de Deus. Olha para mim aqui essa noite. Tem gente que na hora da luta se esconde, tem gente que na hora da prova foge, tem gente que na hora da aflição para de congregar, tem gente que se esconde, foge, viaja. Não, você é daquele que parte para cima, você é daquele que vai para o monte, você é daquele que vem para a igreja, você é daquele que abre campanha, abre oração, busca o Senhor, e Deus vai te dar vitória, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, Deus vai te proteger, e nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará à tua casa. Quem crê, dá glória a Deus. Sabe, irmãos, tem gente que o inimigo nem quer se levantar mais contra ele. Sabe por quê? Porque quanto mais se levanta, mais ele busca. Quem tem desses aqui essa noite? Tem desses aqui essa noite? Vou perguntar de novo. Levanta a mão aí, irmãos.
Se você é desse que quanto mais o diabo se levanta, mais você diz: agora que eu vou orar mais, agora que eu vou jejuar mais, agora que eu vou congregar mais, agora que eu vou fazer mais, agora que eu vou trabalhar mais para Deus. É assim, o diabo está se levantando, então eu vou me levantar mais na presença de Deus. Aleluia! Cadê aqueles que fazem isso aqui essa noite? Levanta a tua mão e manda um glória para Jesus bem forte aí. Eita, bora para a palavra. Deus está na casa. Quem está sentindo ele aqui? Isaías 38, verso 1. Quem achou, diga: eu achei. Faremos a leitura do texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ou, Ezequias estava à beira da morte. E veio fazer-lhe uma visita o profeta Isaías, filho de Amós. Isaías lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, ou organiza a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Dura essa palavra, sim ou não, irmãos? Dura essa profecia, sim ou não? Verso 2: então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e ele fez o quê? E ele fez o quê? Fala mais forte que no teu glória Deus vai dar vitória. E ele fez o quê? Verso 3: e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de como andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi o teu pai, eu ouvi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei, assim diz o Senhor. Coloca a mão na sua Bíblia e diz: fala comigo, Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Quem pode aplaudir ao Senhor bem forte essa noite? Diz a Bíblia Sagrada que o rei Ezequias adoeceu. E essa enfermidade não era qualquer enfermidade. Diz a Bíblia que a enfermidade agravou-se a tal ponto, chegando Ezequias à beira da morte. O rei Ezequias chega a estado mortal. Historiadores vão dizer que Ezequias busca todos os recursos disponíveis no seu tempo para buscar a cura. Todos os médicos da época, toda a sabedoria da época, todos os curandeiros da época tentaram ajudar Ezequias, mas nada aconteceu. Para que você venha entender melhor, como se Ezequias recebesse um diagnóstico médico, e que o médico dissesse a ele: olha, acabou, não tem mais jeito, se despede da sua família, porque os teus dias na terra estão chegando ao fim. Que notícia triste, sim ou não, amados irmãos? Diante desse cenário, o rei vai receber a visita de um amigo. Quem era esse amigo? O amigo era o profeta Isaías. Porque Isaías, ele era amigo do rei Ezequias. E vai fazer uma visita ao seu amigo que está nos últimos dias de vida sobre a terra. Nem todo mundo poderia adentrar ao átrio do rei. O átrio do rei é o quarto real. Você sabe, meus amados irmãos, que nem todo mundo tem acesso direto ao presidente da república. Pense comigo, quem consegue entrar no quarto do presidente da república? Só quem tem uma intimidade com ele, sim ou não? Na época do rei Ezequias, essa intimidade deveria ser muito grande. Até a esposa do rei, para entrar no quarto, no átrio, não poderia adentrar sem permissão, a não ser que o rei permitisse. O rei era guardado por soldados constantemente,
na porta do seu quarto, nem todo mundo entrava. Para alguém adentrar no átrio do rei, fazer uma visita pessoal, e eu posso usar o termo íntimo, porque estava dentro do quarto do rei, deveria ser alguém que tivesse uma proximidade muito grande. Isaías vai visitar o seu amigo Ezequias, que está à beira da morte. Isaías era profeta, Isaías era homem de Deus, e certamente Isaías foi lá para levar uma palavra de ânimo para o seu amigo, para levar uma palavra de esperança para o seu amigo. Quem nunca fez uma visita a alguém que está no leito de um hospital? Quem nunca fez uma visita a alguém que está doente em sua casa? Quem nunca fez uma visita a alguém que está passando por um momento de aflição e dificuldade? É óbvio que todos nós, quando fazemos uma visita a alguém no leito de enfermidade, levamos uma palavra de consolo e uma palavra de conforto. A normalidade é dizer: Deus vai te ajudar, você vai vencer, Deus vai te tirar dessa situação. Sim ou não, amados irmãos? Creio eu que o profeta Isaías, com essa mentalidade de amigo, foi visitar o seu amigo rei, e certamente ele queria dar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Mas quando ele vai fazer uma visita ao seu amigo rei Ezequias, a palavra que veio aos seus lábios não foi a palavra do seu coração, não foi a palavra da sua vontade, não foi a palavra do seu querer, mas Deus colocou uma palavra profética na boca do profeta Isaías, e dos seus lábios saiu uma profecia. E a profecia era: você vai morrer. Para pensar comigo. Essa é uma profecia boa ou uma profecia ruim? A profecia era de morte. O profeta Isaías abriu a boca e disse: assim diz o Senhor, começa a organizar a tua casa, ou seja, começa a colocar em ordem a tua casa e se prepara para a tua partida. Organiza quem vai ficar no teu lugar, organiza o teu reino, porque ele era o rei e não poderia partir de qualquer maneira. Organiza a tua casa, deixa o teu sucessor, deixa tudo organizado, porque Deus manda lhe dizer que os seus dias na terra estão contados. Diga glória a Deus. Que profecia, hein? Isaías, na mesma hora que profetiza, sai. Eu acredito, eu posso conjecturar que Isaías saiu com lágrimas nos olhos. Porque, irmãos, quem não ficaria triste em profetizar para um amigo uma profecia de morte? Eu creio que o profeta saiu com lágrimas nos olhos, com o coração partido. Mas olha para mim aqui. Amigo que é amigo, fala a verdade. Amigo que é amigo, profetiza a verdade. Amigo que é amigo de verdade, não está vendo o amigo agindo errado e passa a mão pela cabeça dele, não. Sabe aqueles que passam a mão pela tua cabeça e dizem sim para você a todo tempo? Estes não são teus amigos de verdade. Mas aquele que chega para você e diz: olha, isso não está certo, sou teu amigo, mas você não está agindo correto, não vai por aí, vai dessa maneira, vai por aqui. Estes são os teus amigos de verdade. Talvez se o profeta Isaías fosse um profeta do século 21, igual a muitos que vemos por aí, Isaías certamente diria para Deus: ah, Senhor, eu não, usa outro. Não, Senhor, eu vou, meu amigo. Não, o Senhor vai ter que mandar outro para falar com ele, porque ele é meu amigo, e eu não vou ferir o meu amigo rei. Eu tenho intimidade com ele, eu tenho proximidade com ele, eu conheço ele. Não, Deus, usa outro. Mas Isaías tinha muito bem certeza daquele que mandou ele falar. Isaías sabia que se ele não falasse, Deus iria cobrar dele. Porque a profecia é para edificação. Se Deus te entrega uma profecia de exortação, não é para o teu fim, mas é para te restaurar e te recuperar para a glória de Deus. Quem está entendendo e crê nessa palavra, dá um glória a Deus.
Olha para mim aqui, você é homem de Deus e você é mulher de Deus. Se você está vendo teu amigo fazendo uma coisa errada e Deus te colocou algo no teu coração para dizer para ele, abre a tua boca e entrega, porque talvez a vida do teu amigo está dependendo dessa palavra profética que você vai abrir a boca para entregar a ele. Se você é amigo dele de verdade, abre a sua boca e entrega o que Deus mandou você falar. Só que muitas vezes, por ter proximidade com alguém, ou por ter intimidade com a pessoa, ou por conhecer o átrio, que é o quarto íntimo, a pessoa não quer entregar. Sim ou não? E aí diz assim, não, Deus usa outro. Levanta outro. Levanta a mão que eu quero dizer algo para você aqui essa noite. Deus não vai levantar outro não, é você mesmo que tem que falar. Deus manda lhe dizer, é você que tem que abrir a tua boca para falar. É você que Deus quer usar. Não adianta você querer que Deus use outro. É você mesmo, Isaías, que Deus vai te usar para profetizar para o teu amigo que está andando no caminho tortuoso. É você que Deus vai te usar para profetizar para ele. Agora, eu quero convidar os irmãos para uma linha de raciocínio muito fina. Presta atenção, eu preciso que você me escute aqui agora, por favor. O profeta profetizou e fez o quê? Saiu. Qualquer um que não conhecesse a Deus, receberia aquela profecia e iria fazer o quê? Se calar, se conformar e aceitar. Por que iria aceitar? Por algumas razões. Primeira razão, que Isaías era um profeta de Deus. Segunda razão, que quem falou foi Deus. Terceira razão, e a vontade de Deus era que que o rei Ezequias fizesse o quê? Morresse. Olha o que temos aqui essa noite. Um homem de Deus profetizando, uma profecia que veio de Deus, e uma profecia que era da vontade de Deus. A vontade de Deus era a morte. Está na Bíblia, é claro. Por isso que eu quero que você preste atenção e entenda comigo essa linha de raciocínio bem fina. Mas eu sei que você vai compreender. Veja, qualquer um que tem uma mente religiosa, que não entende a divindade, certamente iria fazer, sabe o quê? Essa é a vontade de quem? Então eu vou fazer o quê? Me conformar. Sim ou não? Sim ou não? E eu estou mentindo? Estou pregando algo fora da Bíblia? Qual era a vontade de Deus? Que o rei Ezequias fosse ao óbito, que o rei morresse. Isaías era profeta de Deus, sim ou não? A profecia era de Deus, sim ou não? Então, tudo estava certo de acordo com a vontade de quem? Mas o rei Ezequias era um homem de Deus, que tinha compreensão divina, não como pintaram para nós, porque pintaram para nós que Deus, como Deus fosse um ser irracional com um chicote na mão e dizendo para todo mundo, essa é a minha vontade, ponto final. E não é assim. Não é assim que Deus trata os seus filhos. Você pode conversar com Deus. Você sabia disso? Você pode dialogar com Deus. Você sabia disso? Você pode pedir coisas a Deus. Você pode ter intimidade com Deus, proximidade com Deus. Você pode conversar com Deus, e através da tua conversa com Deus, Deus talvez possa mudar algo que seja da vontade dele, em nome de Jesus. Você sabia disso? Eu vou contar para você aqui uma história que eu contei para uma pessoa hoje e eu estava esquecendo. Há 22 anos atrás, eu congregava com um determinado pastor, e ele era um homem de Deus, é ainda um homem de Deus, está vivo. E ele fez uma oração por mim, e ele profetizou para mim, há 22 anos atrás. Olha a profecia, que eu contasse os dias, que em 6 meses, o meu pai ia morrer. Essa foi a profecia. Eu entendi que foi de Deus,
sabia que a profecia era de Deus. E nesse período meu pai foi acometido de uma enfermidade. Então tudo estava o quê? Se encaixando. Mas eu entendia que eu, através da minha fé, posso até mesmo, olha para mim aqui que eu vou falar com você muito forte essa noite. Eu posso, através da minha fé, mudar até mesmo a vontade de Deus. Ah, bispo Paulo, como é isso? Para me provar teologicamente para você, eu tenho que mostrar 3 versículos da Bíblia. E eu posso mostrar muito mais de 3. Onde homens de Deus, através da sua fé, mudaram a vontade de Deus. Você lembra de Moisés? Deus falou para Moisés o que? Moisés, estou cansado desse povo. E vou matar todo mundo. E através de você, eu vou levantar uma nova. Só que Moisés foi lá e conversou com Deus. Senhor, não faça isso. O Senhor não pode fazer isso, porque o que as outras nações vão dizer. Deus não é um ser irracional, irmãos. Deus é um ser altamente inteligente, que nos escuta, nos entende e dialoga com você. A oração é um diálogo, oração é uma conversa. Moisés orou, falou com Deus e disse: Senhor, muda esse quadro, não faz isso. O Senhor não pode matar esse povo. O que vai ser desse povo, Senhor? Ah, Deus, e tem mais. Já que o Senhor quer matar, se o Senhor for matar todo mundo, mata-me também, porque eu não quero viver sem esse povo, Senhor. Então risca o meu nome do livro da vida e me leva também. Aí Deus disse assim: Moisés, por causa de você, eu não vou matar esse povo. A Bíblia diz que Deus usou o profeta Jonas para ir até a cidade de Nínive. E a profecia era o qual? Em 3 dias eu vou destruir toda a... O rei, mesmo sendo ímpio, ele entendeu que Deus é racional, que Deus ouve, que Deus entende. E então o rei abriu um jejum, abriu uma oração e colocou o povo para orar e jejuar durante 3 dias. Então, ao final desse propósito, Deus disse a Jonas: eu decidi, Jonas, não vou mais destruir o povo, porque a oração deles e o clamor deles subiu até o meu trono. Eu decidi mudar o quadro da situação. Jesus, 100% Deus. Uma mulher grega, Sirofenícia. Historiadores vão dizer que a mulher estava 8 dias atrás de Jesus. Quantos dias? 8 dias, gritando, clamando, desesperada, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não dava atenção àquela mulher. Jesus não parava para falar com ela. Então os discípulos intercederam. Pedro, Tiago, João falaram para Jesus: mestre, vê o que essa mulher quer e despede ela. A gente já não suporta mais o incômodo dessa mulher gritando esses dias tudo. Aí Jesus para e diz a ela: mulher, o que você quer? E ela diz assim: eu deixei a minha filha em casa terrivelmente endemoniada. Senhor, liberta ela. Aí Jesus disse o que para ela? Eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus disse a ela: sim ou não? Jesus falou a ela o quê? Não vou fazer nada por você, mulher, porque eu vim para os filhos de Israel. A época da graça não tinha sido aberta ainda. Jesus estava pregando somente aos filhos de Israel, aos judeus. Ainda Jesus não tinha morrido na cruz para se abrir a porta da graça. Mas a fé daquela mulher foi tão grande que ela disse assim: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, a mulher tinha uma fé tão grande que ela não desistiu do seu milagre. Mesmo diante de um não de Jesus, ela foi atrás do sim de Jesus. E então Jesus falou para ela: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme a sua. Então, através da fé daquela mulher, ela conseguiu mudar até mesmo a vontade de quem? De Deus. Voltando para o rei Ezequias.
A vontade de Deus era que o rei morresse. Há 22 anos atrás, como eu disse para você, eu recebi uma profecia a respeito do meu pai. E eu fui orar a Deus. Fui jejuar, fui orar, fui para o monte e falei: Deus, o Senhor não pode fazer isso, porque o Senhor sabe que não é o tempo. Então, Senhor, acrescenta anos de vida ao meu pai, cura ele, e que ele venha partir no tempo certo, quando o Senhor completar a tua obra. Isso já se passaram 22 anos e meu pai está vivo até hoje, para a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus essa noite? Te mostrei na Bíblia e contei um testemunho pessoal. Mas se eu fosse um crente religioso, irracional, que não entende Deus como um ser pensante, eu iria aceitar, porque era a vontade de Deus. Estava viajando, fui para o sul da Bahia, precisava retornar. Acho que estava eu e meu filho, eu precisava retornar no mesmo dia para a Feira de Santana, porque eu tinha uma agenda no outro dia. E eu não poderia dormir lá para retornar no outro dia de manhã. Então eu terminei de pregar. Uma profeta veio para mim e disse: não vai hoje, porque tem um laço preparado para você na estrada. Eu falei para Deus, eu falei: Senhor, tu sabes que eu não vou por negligência, mas eu vou por necessidade, eu preciso ir. Eu falei: Senhor, eu não duvido que foi o Senhor que usou ela não, mas eu te peço, muda o quadro dessa profecia, corta o laço, repreende o mal e coloca anjos na frente do meu automóvel. Eu vou em paz, e eu dou ordem a todo espírito maldito que bate em retirada, porque nenhum mal me toca. Graças a Deus, segui minha viagem em paz e nenhum mal me tocou. Sabe por quê? Porque eu usei a minha fé racional no Senhor. Deus é inteligente. Levanta a mão para o céu aqui essa noite. Não importa a profecia que você recebeu, não importa o que foi dito ao teu favor, o que importa é a tua fé. E através da tua fé, você pode até mesmo mudar a vontade de Deus ao teu respeito. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa noite? Agora, como que eu faço isso, bispo? Olha para mim. Porque talvez a mãe recebeu uma profecia que o filho vai morrer. Talvez a esposa recebeu uma profecia que o marido vai morrer. Talvez o comerciante recebeu uma profecia que o comércio vai fechar. Ou um sonho. Porque Deus também fala através de sonhos. Deus também fala através de visões. Nem sempre Deus vai usar um profeta especificamente para ir até você, mas Deus pode falar com você através de um sonho. Deus pode falar com você através de uma visão. Deus pode falar com você através de uma revelação. Deus pode falar com você através de um sentimento que é uma revelação. Se você tiver discernimento de espírito, você vai entender que aquilo que você está sentindo é uma revelação de Deus. Sabe aquele dia que você pensou assim: eu estou sentindo hoje não fazer isso, e você fez, e então aconteceu aquilo que você estava sentindo não fazer? Quem já aconteceu isso aqui? Isso foi uma revelação específica de Deus para você. Mas então por que aconteceu, bispo? Porque você ainda não tinha essa consciência, não tinha essa sabedoria, você ainda não tinha essa sabiciência que eu estou passando para você essa noite. Quando Deus te der uma revelação a respeito de algo específico, é claro, se você não precisar sair, não saia. Se você não precisar ir, não vá. Mas se houver uma necessidade extrema e você tem que fazer aquilo, então vai na tua fé, ora ao Senhor, pede a Deus para mudar o quadro, repreender a situação, porque Deus muda a história, Deus muda o destino, Deus muda o curso da humanidade, só para dar vitória a você, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Você crê nisso? Diga amém. Olha o tanto de pérolas que eu estou dando para você aqui essa noite. Eu não estou ensinando para você para ser um religioso, ficar no pé de uma imagem, gritando, clamando, ou então só vir para a igreja congregar. Não. Por isso que eu digo, sexta-feira aqui, irmão, é uma escola. Eu estou te ensinando como vencer lá fora. Olha o que eu estou te ensinando aqui. Eu estou te ensinando como mudar, através da tua fé, até mesmo uma profecia que seja de Deus. E tudo que eu estou falando para você aqui, estou falando aonde? Na palavra. Vamos lá. Aí o rei, ele aceita ou não? Ele aceita ou não? Cá para nós. Mas se fosse alguém que não conhece a vontade de Deus, que não conhece Deus, faria o quê? Aceitaria, sim ou não? O mais lógico e o mais
normal a se fazer seria aceitar ou não aceitar? Quem concorda que seria aceitar, levanta a mão. Quem concorda que seria não aceitar, levanta a mão. Vou te dizer, o mais lógico e o mais normal seria aceitar. Porque qual é o mais lógico e o mais normal para nós? Aceitar a vontade? Sim ou não? E o que era a vontade de Deus aqui? Cenário de morte. O que era a vontade de Deus aqui? Prepara a tua casa e a tua família que você vai morrer. Mas o rei não aceitou, mesmo que fosse a vontade de Deus. E o que foi que ele fez? Primeira coisa, ele virou o seu rosto para a parede. Sabe o que significa virar o rosto para a parede? Olha só o que ele fez. Ele virou o rosto para... Sabe o que significa isso? Agora, somente sou eu e Deus. Existem situações que não adianta ninguém interceder por você. É só você e Deus. Existem coisas, e esta é uma das, que você vai resolver somente você e Ele, com o seu rosto virado para a parede, e falando com Deus, clamando a Deus, buscando a Deus. Então dessa maneira, Deus vai mudar o quadro da tua vida, e vai te dar vitória. Quem pode dar glória a Deus aqui essa noite? Precisamos, muitas vezes, virar o nosso rosto para a parede e ter o nosso momento com Deus. Não adianta o rei pedir oração, não adianta o rei pedir ajuda aos intercessores, não adianta o rei pedir ao profeta que intercedesse por ele, não, porque aqui era só ele e Deus. Olha para mim aqui essa noite. Tem coisas que não adianta você pedir aos outros, tem coisas que ninguém pode fazer por você. Existem coisas que é só você e Deus. Eu vou repetir para ver se alguém entende aqui essa noite. Existem coisas que é só você e Deus. Não adianta você pedir ninguém para orar, é só você e Deus. Primeira coisa, o rei vira para a parede. Aí ele ora. Ele faz o quê? Em vez de ficar triste ele ficou. Mas em vez de ficar opressivo, depressivo, deitado na cama esperando a morte chegar, ele foi orar. Ele falou com Deus. O que você tem feito na hora da luta? O que você tem feito na hora da provação? Será que você tem aceitado? Você tem se conformado, deitado na cama? Você tem estado opressivo, depressivo? Ou você tem se levantado para buscar a face do Senhor? Quem tem se levantado para buscar a face do Senhor, levanta a mão e dá um glória a Deus. Nós estamos agora para iniciar o projeto de vida. E o projeto de vida é isso. Talvez você diga para mim: bispo, eu estou desanimado, eu já participei de outros projetos de vida e não aconteceu nada na minha vida. Mas você não pode se conformar, você não pode aceitar, você não pode se prostrar, você não pode ficar dentro de uma casa trancado, dentro de um quarto trancado. Você não pode baixar a cabeça, tem que partir para cima. E você tem que dizer: eu creio que agora é a minha vez, eu creio que agora Deus vai me dar vitória, eu creio que agora Deus vai abrir as portas. Eu acredito que 2022 será o ano da minha vitória. E ele chorou. E ele fez o quê? Virou o rosto para a parede. Ele orou e ele chorou. E ele falou para Deus: Senhor, lembra-te como eu te servi. Ele não estava mais servindo como deveria, mas um dia ele serviu a Deus como ele deveria. Lembra-te de como eu te servi. Lembra-te como eu fui fiel ao Senhor. Lembra-te tudo que eu fiz pela tua obra. Ele tinha crédito com Deus. Alguém tem crédito com Deus aqui? Pode levantar a mão e dar glória a Deus. E então, no verso 4, o profeta Isaías estava saindo do palácio do rei. Antes de sair dos portões do palácio, ele estava no jardim celestial, passando pelos portões do palácio. A palavra do Senhor vem até o profeta, e a palavra do Senhor diz: Isaías, volta lá e profetiza agora para o rei Ezequias.
e diz: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, eu colhi as tuas lágrimas, e estou mudando a profecia, e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida sobre você. Olha para mim aqui, Deus se arrepende? Deus se arrepende? Quem acha que Deus se arrepende? Hoje eu estou confundindo vocês, hein? Quem acha que Deus se arrepende, levanta a mão. Quem acha que Deus não se arrepende, levanta a mão. Quem não levantou a mão é porque está com medo, né? Fique tranquilo. Você não vai praticar uma heresia, não. A Bíblia diz que Deus se arrepende de fazer o mal aos seus filhos, ou de permitir o mal aos seus filhos. Então Deus aqui se arrependeu e decidiu mudar a profecia. Te pergunto outra coisa aqui: Deus pode mudar uma profecia? Pode? Ah, vocês estão dizendo que pode agora porque eu estou pregando, hein? Mas talvez em outra situação vocês iriam dizer assim: não, bicho, Deus falou, está falado. Deus não muda nunca. Olha aí, quanto tempo durou para Deus mudar a profecia? Quem sabe foi minutos. Eu acredito que não durou nem uma hora para Deus mudar a profecia, porque na mesma hora Deus falou ao profeta: não precisa nem sair do palácio, volta lá, meu filho, e profetiza, diz a ele que eu vou mudar a história, que eu vou acrescentar os seus anos de vida. Volta lá e profetiza para ele: eu ouvi a sua oração, eu contemplei as suas lágrimas e vou mudar a situação. Você está entendendo que Deus está falando com você aqui essa noite? Talvez você entrou aqui com um decreto de derrota. Talvez você entrou aqui hoje debaixo de uma profecia de morte. Mas através da tua fé, Deus pode mudar o quadro da tua vida. Deus pode mudar o quadro da tua história. Deus pode mudar essa profecia que foi lançada contra você, em nome do Senhor Jesus. Olha para mim aqui. Mas isso, vamos pensar aqui. Pensa comigo. Vamos raciocinar. Se o rei Ezequias recebe a profecia, deita na cama, enrola-se na coberta e diz: bom, a vontade de Deus é que eu morra, então eu vou morrer. Deus ia mudar a situação? Mas ele fez o quê? Virou o rosto para a parede, orou, chorou, se arrependeu e pediu a Deus mais uma oportunidade. Porque ele entendeu que Deus é um ser racional, que pensa, dialoga com seus filhos. Ele entendeu que Deus não é um ser irracional, que não dialoga e não ouve os seus filhos. Cá para nós, irmãos, talvez, se ele deitasse uma cama e esperasse a profecia se cumprir, hoje nós não estaríamos pregando sobre isso que aconteceu na vida dele. Mas ele foi alguém que não aceitou, mesmo sendo esta a vontade de Deus, e buscou que Deus mudasse o quadro da situação. Você está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Olha para mim aqui. Está em tuas mãos. Está em tuas mãos. Como assim, Bispo Paulo? Para Deus acrescentar 15 anos de vida na vida do rei, estava nas mãos de quem? Estava nas mãos de quem aqui naquele momento? Do profeta? Não. De Deus, sim, mas a vontade de Deus era a morte. Então, racionalmente falando, estava nas mãos de quem? Do rei. Estava nas mãos dele o que fazer. E ele buscou para Deus mudar aquela situação. Olha para mim, irmãos. Para de ficar dizendo que tudo é da vontade de Deus. Sabe, a derrota que você está vivendo, o fracasso que você está passando, isso não é da vontade de Deus. Essa situação de miséria que você está enfrentando, e aí você fica usando o jargão, sabe?
essa força de expressão, é da vontade de Deus, é da vontade de Deus. Irmão, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos você se levantar essa noite, está nas tuas mãos você partir para cima, está nas tuas mãos você abrir campanha, orar, jejuar, buscar, clamar. Você é daqueles que não desiste. Não aceite isso, irmão. Bispo, mas é da vontade de Deus. E ainda que seja a vontade de Deus, se você orar, se você jejuar, se você buscar, se você clamar, Deus vai mudar a vontade dele para te dar vitória, meu irmão. Agora, se você, porque todo religioso é conformado. Todo religioso é conformado. Como assim? Ele aceita o que está acontecendo e diz assim, é da vontade de Deus, então eu vou aceitar. Sim ou não? É ou não é? A pessoa está com a vida toda derrotada, toda fracassada, mas não ora, não jejua, não busca, mal congrega, e diz assim, é a vontade de Deus eu estar vivendo isso. É a vontade de Deus, porque você não se levantou na unção de um leão para buscar a Deus. Você ainda não determinou, você ainda não partiu para cima, você ainda não orou, não jejuou, não fez campanha, não buscou, não pagou o preço. Você ainda não foi até o limite para Deus mudar essa situação. Você ainda não disse, não, Senhor, o Senhor vai mudar isso. Eu vou abrir campanha, eu vou para a vigília, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus até o Senhor me abençoar. Eu só desisto quando o Senhor me der vitória. Alguém aqui pode concordar com essa palavra da glória a Deus essa noite? Alguém pode concordar com essa palavra da glória a Deus hoje? Você recebe essa palavra? Olha para mim aqui. Não importa a luta que você está passando, Deus pode mudar essa situação. Não importa o cativeiro que você está vivendo, Deus pode mudar essa situação. Não importa o cenário de morte que você está vivendo, Deus pode mudar essa situação. Não importa o tamanho da tua luta, o tamanho da tua prova, o tamanho da tua aflição. Não importa se é deserto, não importa se é mar vermelho, não importa se é vale, não importa se é ossos sequíssimos. O que importa é que se você acreditar, o que importa é que se você partir para cima, o que importa é se você tiver fé, Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar essa história. Será feito conforme a sua fé. Será feito conforme a sua fé. Alguém acredita e pode dar glória a Deus aqui hoje? Aí o profeta volta lá no átrio do rei, todo feliz, e diz: agora, meu amigo, assim diz o Senhor para ti. Deus profetizando, né? Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida sobre você. E ainda tem mais. Vou te livrar das mãos do rei da Síria e vou te dar vitória. E o teu povo e a tua descendência não será envergonhada. E você não será cativo na Babilônia. A minha palavra vai se cumprir, mas não no teu reinado, porque eu me agradei de você. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa noite? Não importa o cenário de morte que foi dito ao teu respeito, o que importa é que Deus é poderoso para mudar o quadro dessa situação e dar vitória aqui. Então levanta a mão e dá glória a Deus. Aí, escuta como é, já estou encerrando, a inocência espiritual das pessoas. Uma pessoa chegou para mim outro dia e falou assim: bispo, eu recebi uma profecia que o meu filho ia morrer. E essa pessoa aceitou essa profecia. Ela teve um sonho profético, o filho ia morrer. Infelizmente mataram o filho dela. Aí não adianta mais questionar, né? Mas eu perguntei para ela: e a senhora orou? Bispo, eu orei para Deus fazer a vontade dele. Mas isso é o normal, o que o religioso vai fazer, sim ou não? O religioso vai ter o sonho, a revelação, a profecia, é de Deus, ele vai aceitar. Mas o espiritual não. Porque o espiritual entende as coisas do espírito. O espiritual vai entrar no mundo espiritual
e ele vai travar uma batalha espiritual. Ele vai para o vale que está cheio de ossos sequíssimos, e sabe o que ele vai fazer lá dentro do vale? Ele vai começar a profetizar e vai dizer: Senhor, eu não duvido que a profecia foi do Senhor não, mas muda o quadro, Senhor. Eu repreendo o espírito de morte que persegue o meu filho, a minha família, a minha casa, e aonde havia morte vai ter vida, aonde tinha morte vai ter vida. Está repreendido em nome de Jesus. Por isso eu fecho aqui entregando a você mais uma pérola. Se eu fosse cobrar por interpretação de sonho, eu já estava milionário, viu? E se eu fosse também interpretar o sonho de todo mundo, eu acho que eu não faria nada. O dia todo só interpretando sonho. Pela graça de Deus e misericórdia, pela sabiciência da Bíblia, e eu gostei dessa palavra, eu consigo interpretar sonhos. Alguém diz que é um dom. Eu não sei se é um dom, não posso afirmar. Não vi ainda escrito dom de interpretar sonhos. Mas, alguém diz que é, mas eu consigo interpretar por símbolos da Bíblia. E então, as pessoas me contam muitos sonhos. E pega isso que eu vou te entregar aqui agora. E a primeira coisa que eu digo, se eu já interpretei um sonho para você, eu já te disse isso. Irmã, quando Deus revela, é para desfazer. Vou repetir, quando Deus revela, é para desfazer. Deus te deu o sonho, te deu a visão, e você está fazendo o quê? Aceitando? Não. Deus não revela para mim a tua vida só para mim saber a tua vida, não. Deus pode revelar para mim a tua vida, ou para mim te entregar, ou para orar por você. Ou se Deus revelar a minha vida para mim mesmo, é porque Deus quer que eu ore. E se Deus quer que eu ore, é para Deus desfazer o laço do passarinheiro. Então levanta a mão que eu te entrego a última pérola aqui essa noite. Levanta a mão. Toda vez que Deus te mostrar alguma coisa, é para Ele dar livramento, para Deus cortar o laço e repreender o mal. Seja morte, seja porta fechada, seja obra maligna, seja o que for, é para te dar vitória. E por que então, bispo, Deus faz isso? Irmão, aqui hoje à noite virou uma escola, viu? Quem me ouve mais 5 minutos aí? Eu vou te falar, sabe por quê? Presta atenção, olha para mim aqui. Olha para mim, presta atenção. Deus não faz nada no plano físico, no reino dos homens, sem antes alguém orar. Deus não vai intervir em nenhuma situação sem antes alguém interceder. Bispo, mas Deus não tem todo o poder? Tem todo o poder. Se Ele quiser, Ele acaba com tudo, de uma hora para outra. Mas por que Deus não faz isso? Sabe por quê? Porque Deus não é como o homem. Porque o homem cria as leis e depois ele mesmo não respeita as leis que ele criou, sim ou não? Mas Deus não é assim não. Deus estabeleceu leis e princípios para o mundo espiritual. E um dos princípios estabelecidos para o mundo espiritual é que nenhum dos espíritos que habitam no mundo espiritual pode intervir no mundo físico sem que haja uma intercessão. Então, para Deus operar, ou até mesmo para o espírito maligno entrar na vida de alguém, tem que haver uma intercessão. Sem intercessão ou sem oração, quando alguém se prostra diante de uma imagem e acende uma vela, este está dando permissividade para que essa entidade opere na vida dela. Semelhantemente, Deus não vai operar na vida de ninguém sem este antes orar. Por quê? Porque Deus criou esse princípio, estabeleceu essa regra. E então Deus respeita as próprias leis que Ele mesmo criou. Por isso que Deus perguntou ao profeta Isaías: alguém pode se colocar na brecha para interceder? Aí o profeta vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu serei esse intercessor que há de interceder pelo teu povo. É por isso que Deus levantou Daniel para interceder pelo seu povo. Até Jesus, para vir à terra, alguém teve que interceder. Você pegou o que eu estou te ensinando aqui essa noite? Ó, escuta só. Teve um dia que eu quase morri. Quase morri, irmão. Eu peguei uma dengue misturada com chikungunya. Pense.
Parece que os mosquitos juntaram, eles se otimizaram e eles me picaram. E aí, fiquei uns 2, 3 dias sem me alimentar direito. Você sabe que a febre da chikungunya, quando você toma o dipirona, é uma desidratação profunda, né? A pessoa soa muito, tem calafrio. E aí eu suei, isso tem uns 2 anos. Calafrio, desidratei. Fiquei sem beber água. Uns 2 dias sem beber água, desidratei. Eu não tinha vontade de comer nem de beber água, eu vacilei. E aí um belo dia eu sentei para almoçar. Quando eu comi, primeira garfada, eu desmaiei. Não foi? Desmaiei. A família desesperada gritando e eu ouvi a voz. Desmaiei de olho aberto. Quando eu vim em si, mais de 10 pessoas me ligaram depois. Bispo Paulo, eu estava em casa e no horário que eu desmaiei, olha o que as pessoas me diziam: Deus mandou eu dobrar os joelhos e orar pelo Senhor. Aconteceu o quê? Foi 1, foi 2, foi 3, foi 10, foi 15. Umas 20 pessoas me mandaram mensagem. Por quê? Deus não poderia me livrar da morte sem intercessão de alguém? Poderia. Mas por que Deus não fez? Porque Ele estabeleceu o princípio. Então Deus queria me livrar da morte. Mas para Deus me livrar da morte, Deus precisava que alguém fizesse o quê? Intercedesse. É por isso que você está na sua pia e Deus manda orar por alguém e você tem que orar. É por isso que você está dentro de casa e Deus manda você orar por alguém e você tem que orar. É por isso que de madrugada Deus te desperta e diz: vai orar por fulano, e você tem que orar. Você lembra? Aí uma irmã, eu tenho que encerrar, irmão. Uma irmã me contou outro dia: bispo, eu tive um sonho com um jovem, Deus me despertou de madrugada para orar por ele, eu não orei. Quando foi de manhã, fiquei sabendo que mataram ele. Aí, eu não quis entristecer a irmã, né? Mas talvez, se ela tivesse orado, Deus tinha livrado ela da morte. Ele da morte. Sim ou não, irmãos? Então presta atenção. Tudo que Deus for fazer na tua vida vai passar primeiro pela oração. Porque tudo que você está vivendo hoje é resposta de oração. O que você orou, o que a tua mãe orou, o que alguém orou por você. Porque até Deus, para te salvar e te libertar, alguém tem que interceder por você. Quem acredita nisso, dá glória a Deus essa noite. Então olha para mim, através da tua fé, se você acreditar, Deus pode mudar qualquer quadro e qualquer situação que você está vivendo para a glória de Deus. Quem acredita nessa palavra profética, levanta a mão e dá glória a Deus essa noite. Então eu quero que você levante as suas mãos e diga: glória, 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 glória a Deus. Diga: glória, 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 glória a Deus. E olha só, eu encerro aqui. Profeta Ezequiel, em seu capítulo 37, você sabe o que aconteceu. Deus precisava levantar o exército novamente, o seu grande exército. Deus tem poder para levantar o exército na hora que Ele quiser, tem ou não tem? Mas porque Deus não fez? Porque Deus precisava de alguém para Aí Deus pega o profeta Ezequiel, coloca no meio do vale e manda ele profetizar, que é uma intercessão. Então lá no vale ele profetiza, e através da palavra profética que sai da boca do homem de Deus, o milagre acontece. Olha para mim aqui, que se você praticar isso que eu vou te ensinar hoje, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Se você for a boca de Deus para profetizar, então Deus vai mudar o cenário da tua vida, da tua casa e da tua família. O que você tem profetizado ao teu favor tem gerado vida ou tem gerado morte? Se o que você tem profetizado tem gerado vida, então começa a dar glória a Deus aí essa noite. Se o que você tem profetizado tem gerado morte, diga comigo: está anulado a partir de hoje. Toda sentença de morte contra a minha vida, contra a minha casa e contra a minha família, em nome de Jesus. Sentado mesmo aí, levanta as tuas mãos e fala comigo: Deus poderoso. Diga: Deus poderoso, nesta noite eu repreendo. Diga: nesta noite eu anulo toda palavra de morte, toda sentença de morte lançada contra a minha casa,
contra a minha família, contra a minha vida. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Diga: onde havia morte, vai ter vida. Aonde havia tristeza, vai ter alegria. Aonde havia choro, vai ter sorriso. Diga: esta noite Deus está enxugando dos meus olhos todas as lágrimas. Só você que acredita, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte essa noite. Queria que você pegasse na mão da pessoa que está do teu lado. Pega na mão da pessoa que está do teu lado aí, sentado mesmo. Feche os seus olhos. E eu queria que você pedisse a Deus para abençoar ela. Fala comigo: Senhor Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão. Diga: como um intercessor, eu te peço agora, abençoa a casa dele, abençoa a vida dele. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que através da minha fé o Senhor pode mudar o quadro. O Senhor pode mudar a situação. Não importa qual seja a situação, não importa qual for o cenário. Então agora, meu Deus, eu sou aquele que crê. Eu acredito no milagre na vida de minha irmã, na vida do meu irmão. Então agora, Senhor, eu profetizo vida, eu profetizo esperança, eu profetizo milagres, eu profetizo vitórias. Eu profetizo que esse ano não vai acabar antes que o teu filho e a tua filha tome posse do seu milagre. Se alguém acredita nessa profecia lançada ao teu favor, levanta a mão e dá glória a Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus. Levanta a mão e aplauda o Senhor bem forte.